A história de Jó é uma grande lição sobre a soberania de Deus. Vamos lá refletir neste domingo. Nossa reflexão diária de Este Dia com Deus está escrito. Vamos dar mensagem. Vamos juntos à palavra de Deus. Livro de Jó, capítulo 19, verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Oh, como eu amo essas palavras de Jó. Esse verso aqui está entre os meus versos prediletos da Bíblia, porque Jó estava sofrendo muito quando proferiu essas palavras de confiança, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu me lembro até que há alguns anos, pouco depois que comecei a pregar na Novo Tempo, eu disse que se alguém viesse me pedir um autógrafo, eu daria um cascudo. Porque eu acho que não tem nada a ver ficar colocando o meu nome aí nos papéis das pessoas. O que importa é o meu nome. Mas acontece que às vezes vem crianças pedindo autógrafo, e como que eu vou dar um cascudo nas crianças, não é? Então eu faço assim, eu ponho lá a minha assinatura e embaixo escrevo Jó 19, 25. Porque esse é um verso lindo e eu repito, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Você conhece a história de Jó? Esse livro é um dos mais bonitos da Bíblia, considerado por inúmeros letristas e estudiosos uma das produções literárias mais complexas e fascinantes de toda a história da humanidade. E interessante que, de acordo com os estudos, o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia. E tem por autor Moisés, sim, o mesmo Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés escreveu esse livro contando a curiosa e inspiradora história de Jó, um homem que vivia no Oriente e que era temente a Deus. De acordo com os primeiros versos, Jó era um homem íntegro e reto em seus caminhos, sendo muito rico e bem-sucedido também. A história continua e em certo dia está escrito que Satanás, o inimigo de Deus, vem até a presença do Senhor, do Rei do Universo, para desafiá-lo. E Satanás diz que Jó somente era fiel a Deus porque ele era muito abençoado e bem-sucedido. Mas se Deus tirasse a bênção, se a situação fosse contrária, ou seja, se Jó não continuasse prosperando, ele não seria fiel a Deus. Então, o nosso Deus, que sabe de todas as coisas e tem um propósito em tudo o que faz, ele permitiu que Satanás tirasse tudo o que Jó possuía, com exceção da sua vida. Jó perdeu tudo, perdeu seus bens, sua saúde, inclusive a sua família. Mas ainda assim ele permaneceu fiel a Deus. A Bíblia relata o gigantesco sofrimento de Jó. Ele chegou ao fundo do poço, viveu na miséria da humanidade. Ele foi do luxo ao lixo, literalmente. O que faria um homem permanecer fiel em tais circunstâncias? Como nós podemos ser fiéis a Deus da mesma forma que Jó? O segredo de Jó é o segredo para a nossa vida também. Se nós queremos permanecer firmes em meio às adversidades, e na verdade não se trata de um segredo, mas de uma grande e clara certeza, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E acredite, no dia quando o nosso Redentor se levantar sobre a terra, ele levantará consigo todos aqueles que vivem e creem nele. Jó sabia onde pisavam os seus pés. Ele tinha no coração a convicção e compreensão de que o nosso Deus é aquele que já escreveu a história. E o final é garantido, o bem vencerá o mal. Deus é maior, ele é vencedor. Ele há de se levantar sobre a terra e ele vai estabelecer o seu reino eterno. Deus lhe abençoe e mantenha viva essa convicção. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos como ajudaste o teu servo Jó, que em meio a sofrimento tão grande, sentindo tristeza e questionamentos, ainda assim optou por confiar, ao ponto de dizer, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra.
que mesmo sem entender, que nós mantenhamos nossa confiança em Ti, até que o Senhor se levante sobre a terra e erga todos os Teus filhinhos e os leve para a glória eterna. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém.